Você se lembra do primeiro texto poético que você escreveu? Lembro. Eu estudava, né, num grupo escolar. Eu nasci no distrito de Extração Curralinho, está 10 quilômetros de Diamantina. Então, a professora, ela pediu para fazer na época chamava composição, que é o que nós chamamos hoje de redação. Então, ela pediu que eu escrevesse sobre as férias. E aí eu escrevi uma redação falando sobre o passeio na casa da avó. Na realidade, eu criei toda uma história, que minha avó morava lá mesmo, era nossa vizinha lá. Então, nesse texto eu coloquei como que foi o passeio lá na casa da vovó, que eu fui no rio, as árvores, as plantas, os animais. E aí essa redação ela foi escolhida para ter um destaque na sala de aula, onde ela colocava um cordão e colocava lá as mais belas composições. Pode ir? Como você descobriu a literatura? Olha, eu sempre gostei muito de escrever e de ler. Muito antes de aprender a ler e escrever, eu ficava folheando os livros. E lá a escola que desenvolveu ainda mais. Mas eu sempre estava com um livro na mão, procurando ler, e aí eu comecei a escrever. Quais livros você escreveu e qual livro você prefere? Eu escrevi 5 livros. Né? O primeiro é Viver é Isso e Algo Mais, que eu lancei em 1987. Depois veio esse, A Palavra, que eu publiquei em 1999. Veio esse aqui, A Leveza da Vida em Versos, que eu publiquei em 2015. Esse aqui foi na época da pandemia. Esse livro ele nasceu no ano de 2021. Que foi um livro que na época, eu estava passando por um processo de luto. Eu tinha perdido meu esposo, aí eu tinha ficado 1 ano sem escrever. E aí eu fui fazer uma terapia para poder voltar a lidar com essa questão do luto. Então nasceu esse livro aqui, em que eu falo muito da minha infância, eu faço uma homenagem aos meus avós, eu falo da minha infância em Curralinho, e esse aqui, esse livro aqui eu fiz em 2022. E eu vou estar lançando ele em setembro desse ano. E de todos falar assim, qual que eu mais gosto, é difícil porque cada livro é um momento. É como uma mãe que tem muitos filhos e que pergunta assim, qual deles que você gosta? Você gosta igual. Qual a importância da poesia e da literatura para você? Olha, é muito importante o poeta, ele trabalha com as palavras através da sensibilidade para levar leveza nas palavras. E a partir do momento em que o poeta, eu digo que o poeta é encantador de palavras, porque o belo, a gente transforma o belo na poesia, é algo que encanta o leitor e que traz também para os nossos dias a sensibilidade. E a literatura, ela nos permite conhecer os autores, os poetas, aprimorar também na produção, porque quem lê interpreta melhor, quem lê escreve melhor. Então, a literatura e a poesia, assim como todas as disciplinas, elas têm uma importância muito grande, porque é uma forma de expressão artística através das palavras. É importante ler bastante para escrever com qualidade? É importante, sim. A leitura ela é a base. É como eu disse, né? Quem lê expressa melhor, fala melhor. Eu gosto muito de ler. Todos os dias eu tiro um tempo. Eu leio a obra de Carlos Drummond, a obra de Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Porque quanto mais a gente exercita a leitura, melhor a gente produz. Porque melhora o vocabulário, a expressão, a concordância, a regência, o uso do vocabulário da língua portuguesa. E quais são seus escritores preferidos? Como eu disse, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles,
Manuel Bandeira, Cora Coralina. Eu gosto muito de todos esses poetas modernistas e pós-modernistas, porque eles que criam todo esse embasamento para a gente. E eu li o livro Caligrafia do Entardecer e gostei muito. Vi que o tema trabalha muito a natureza. É importante para você falar um pouco sobre isso? Em cada livro eu procuro retratar, né, a minha poesia era uma poesia humanista, porque ela é voltada para o ser humano. Eu falo também da natureza, dos sentimentos, da emoção, do lirismo, porque é tudo isso que compõe o sentimento humano. Então, quando eu falo da natureza, quando eu falo dos animais, eu quero falar desta composição, né, que faz parte do próprio viver do homem, com a interação do homem com a natureza, porque tudo isso é vida, tudo isso é arte, tudo isso é uma forma de manifestação, até mesmo de preservação da natureza.